Olá, estamos aqui no Hospital Med, no Centro de Convenções do Pernambuco, em Olinda, com muita alegria, inaugurando a Vida 60 Mais Expo. Estamos aqui com o Hub Longevidade, coordenando a área de exposições, e muito felizes de recebermos o Banco Mercantil, recebermos aqui o Fabiano Schneider. O Fabiano, ele é diretor de performance e atendimento do Banco Mercantil e está conosco aqui hoje. Muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E, Fabiano, da experiência aqui no Vida 60 Mais Expo, a gente queria te ouvir, né, sobre a importância desse evento para a longevidade, para a estratégia do banco e para o país, né? Afinal, a gente está inaugurando aqui, porque a gente acredita ser o maior movimento do Norte e Nordeste voltado para a longevidade. Legal. Acho que falar da feira como um todo, né? Para nós é super importante estar conectado com um evento desses. Primeiro porque o Banco Mercantil ele se posiciona como o banco dos 50 a mais. Né? A gente falando um pouco do banco, hoje nós temos mais de 8 milhões de clientes, sendo que mais de 2 milhões desses são clientes aposentados e pensionistas que recebem o seu benefício conosco. E todo o direcionamento estratégico do Banco Mercantil, ele está direcionado a esse público. Então, tudo que nós fazemos hoje, pensando em jornada, pensando em serviços e produtos, ele tem que fazer sentido para esse público, porque é o público que nós escolhemos para realmente fazer a diferença na vida deles. Então, para nós é uma honra poder participar. Nós entendemos que cada vez mais a gente tem que estar conectado com essas iniciativas. Quando a gente olha esse movimento, né, olha aqui o Hub Longevidade, olha Vida 60 Mais Expo, para nós é uma alegria, porque a gente entende que à medida que esse público vai avançando, ele precisa cada vez mais de cuidado, né? A gente entende e acha que porque ele já passou aí 50, 60 anos, ele vai conseguir se virar, ele vai chegar numa idade em que ele não precisa mais de apoio, mas a gente entende que sim, ele precisa de apoio. Então nós estamos aqui junto com toda essa iniciativa, né, para poder dar esse apoio que ele precisa e realmente fazer com que esse momento da vida seja um momento mágico, né, um momento que ele consiga realmente aproveitar esse momento de forma plena. Então, para nós é uma alegria de verdade poder participar e patrocinar, né? Tá junto aí com o Vida Expo 60 mais. Muito obrigada, Fabiano. Porque a gente fala, quando a gente fala de longevidade, a gente está sempre associando o tema da saúde, óbvio, né? Porque é um pilar importante da longevidade, a saúde física, a saúde mental, mas a gente não pode esquecer da saúde financeira, não é? Porque com o aumento da expectativa de vida, nós vamos precisar de sustentabilidade financeira também por mais anos de vida, não é? Então, nós temos uma nova geração de brasileiros, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais, 100 mais. Então, nós vamos precisar planejar nossa vida financeira por muito mais tempo do que fizeram os nossos pais e avós. Como que o banco atua nessa área de orientação dos seus clientes, de orientação principalmente do público 50 a mais, quanto a esse planejamento financeiro para a longevidade? Legal. Boa pergunta, né? Eu acho que quando a gente pensa em instituição financeira, a gente está sempre pensando, né, em produtos financeiros. Então, obviamente que boa parte deste público, né, se a gente pensar, por exemplo, nos aposentados, que são mais ou menos 40 milhões no Brasil, 14 milhões deles hoje já acessaram uma linha de crédito. Então, acho que o primeiro passo é a gente estar ali disponível para ter bons produtos que possam atendê-lo neste período da vida em que ele tem uma necessidade. Mas no outro extremo, nós também temos uma frente, por exemplo, de investimentos. Então, do mesmo jeito que eu tenho aquele público que necessita de um crédito, tem aquele público que é superavitário e precisa saber como investir, como se programar. Então, nós temos toda uma base, né, de produtos e serviços que possam fazer frente a isso. E, paralelo, junto ao nosso hub, né, chamado Mercantil Shop, que é uma divisão interna em que nós lançamos, que basicamente ele sai um pouco dos produtos financeiros e ele faz frente a atender o nosso cliente em produtos de seguridade, assistências, parcerias que façam sentido nesse momento, também tem um viés muito forte da gente trazer educação financeira. Então, quando a gente recebe um novo aposentado ou um cliente nessa faixa etária, toda a nossa estratégia física e digital está pautada para que a gente consiga assisti-lo e ajudá-lo e orientá-lo em como é que ele deve proceder. Então, todo o nosso time, né, dos mais de 300 pontos ao longo do Brasil e toda a nossa estratégia digital está pautada para que a gente consiga realmente dar esse suporte, consiga orientá-lo e consiga trazer realmente aquilo que faz sentido. Né? Porque não adianta de nada a gente ter um único produto, né, ter um único produto financeiro, seja de empréstimo, de investimentos, sem que aquilo faça sentido para o cliente. Então, a gente sabe que ele precisa de orientação e tem um ponto muito importante. Né? Essa fase da vida, muitas vezes, ele está entendendo que aquilo não é mais para ele.
que ele não tem capacidade de, e ele passa a perder confiança, perder autonomia e perder dignidade. Então, o Banco Mercantil se coloca como um parceiro, como um apoiador, para que esse cliente chegue até uma agência nossa ou acesse algum canal nosso e ele tenha todo tipo de suporte que ele necessita para poder fazer um bom planejamento financeiro. E como que vocês lidam com as barreiras tecnológicas de um público mais maduro, um público 70 mais, 80 mais? Como que vocês facilitam a vida digital do cliente? Essa também é uma pergunta muito boa, né? Porque hoje, quando grande parte das instituições financeiras estão reduzindo o número de pontos físicos, o mercantil ele está aumentando, né? Haja vista que em junho desse ano nós iniciamos um processo de expansão, inclusive aqui no Norte e Nordeste, né? Onde em Pernambuco a gente está indo para a nossa terceira loja, né? Temos uma em Olinda, temos uma em Recife, estamos abrindo a segunda em Recife, porque nós entendemos que à medida que esse cliente tem dificuldade de se autosservir, de acessar os serviços digitais, de que forma que eu posso apoiá-lo? A única forma de eu poder apoiá-lo, se ele não consegue contar, às vezes, com um familiar que não tem paciência, né? Ou que não está próximo dele naquele momento, porque está, né, com os seus afazeres, a nossa loja, a nossa agência, está ali disponível para o nosso consultor, gente conta, para dar esse suporte. Então, todo primeiro contato ele é assistido, né? E a partir dessa assistência que ele recebe, a gente tenta buscar ou a emancipação dele, para que ele consiga se autosservir, e a gente vai mais longe, né? Da mesma forma que tem aquele público que já chega nesse momento com seus 50 e poucos anos mais conectado, como você falou, tem aquele público de 70, 80 a mais, que não teve praticamente contato nenhum, né? Esse público precisa ser alfabetizado digitalmente. Então, o nosso pessoal, né, o nosso time na ponta, está disponível para dar esse suporte. E tem um outro fator ainda que ele é muito relevante, né? Se a gente for olhar, uma boa parte desse público em algumas regiões, ele não possui, ou não possui celular, ou ele não possui um celular compatível para acessar um app. De que forma que a gente vai auxiliar esse cliente, né, a se autosservir, a buscar outros recursos? Então, a gente está ali disponível para realmente dar esse suporte e fazer com que ele consiga, na necessidade. Se ele precisar, a agência vai estar lá, mas que ele consiga ter confiança, né, autonomia para poder se autosservir. Olha, Fabiano, isso é essencial, né? Esse olhar especial. E é um olhar, assim, o 80 a mais é diferente do 60 a mais e do 50 a mais, né? Porque às vezes as pessoas acham a dificuldade digital é a partir dos 50. Não, tá? É uma visão equivocada. Sim. Mas você precisa ter um olhar especial para quem está com mais de 80, mais de 90, principalmente em termos tecnológicos. E, Fabiano, o que você diria para as marcas que ainda não estão com este olhar especial para esse público gigantesco, né, que movimenta a economia brasileira de uma forma muito significativa, mas a gente sabe que nem todas as marcas têm a sensibilidade que vocês têm demonstrado, né, no relacionamento com esse público. O que você tem para dizer para essas marcas que ainda não despertaram para o público 50 a mais e para o potencial da economia prateada e da longevidade? Acho que se a gente olhar um pouco para a evolução em termos de demografia, né, em termos de envelhecimento do Brasil, em 1960 eram 3 milhões de 60 a mais. Hoje somos 30 milhões. 2070 serão 75 milhões, e se a gente descer a régua para 50 a mais, 2060 o Brasil vai estar meio a meio, né? Então 50% vão ter mais de 50 anos. Primeiro que, para nós, isso é a sobrevivência das companhias, né? Elas precisam olhar. O segundo é que, à medida que mais empresas aprofundarem o entendimento e personalizarem a sua jornada de atendimento, criarem canais específicos, abraçarem essa causa, essa bandeira, né, de conseguir não só, talvez no melhor sentido da palavra, explorar esse público, mas trazer realmente produtos, benefícios, trazer a segurança que ele precisa, todo o sistema, né? Todas as empresas vão estar se servindo disso, porque o público mais seguro, mais autônomo, ele consegue ir mais longe, acessar mais serviços, consegue se sentir mais seguro para poder contratar, para poder acessar serviços. Então, o que eu digo é, para mim, a sobrevivência, quem não está olhando, eu acho que o futuro não é muito longo, né? E para isso, olhem, porque com certeza, à medida que as empresas olharem, o mercantil, mas principalmente esse público, vai estar ganhando dignidade para poder realmente ter, né, uma vida digna em termos de serviço, produtos, né, e poder realmente aproveitar esse momento que é tão mágico, né? Que às vezes passa a vida toda trabalhando, esperando um momento desses, que talvez eu tenha um pouco mais de tranquilidade e eu acabo não tendo serviço e acabo tendo
né, sofrimento para poder acessar ou achando coisas que não fazem parte do meu dia a dia. Verdade. Fabiano, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada ao Mercantil pelo patrocínio, ao Vida 60 Mais Expo, por estarem aqui conosco, viu? Muito obrigada. É muito importante, né, cada vez mais que as marcas, como você disse, despertem para a importância do público 50 mais no Brasil, né, para garantir que a gente tenha uma oferta de serviços adequada às necessidades, às especificidades desse público, né, e que as marcas compreendam que o brasileiro 50 mais, 60 mais, 70 mais não é o brasileiro 70, 50 mais que tinha no passado, né? São pessoas mais joviais, que estão começando uma segunda vida e, portanto, são consumidores de viagem, de produto de beleza, de bem-estar, sem esquecer aqueles menos favorecidos, que a gente também precisa ter um olhar muito especial, né? Então, parabéns ao Mercantil e esperamos contar com vocês nos próximos eventos, viu? Muito obrigada. Agradecemos aí o espaço, a oportunidade. Com certeza, numa próxima edição, a gente vai estar aqui, né, podendo, quem sabe, levar mais longe ainda, né, e aumentar cada vez mais esse espaço que é tão importante aí para a população brasileira. Obrigado. Muito obrigada.